Família do Tarô e Oráculos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu abri uma enquete perguntando qual deusa vocês gostariam de ver aqui no canal. As opções eram Pachamama e Sarasvati. E a vencedora foi Sarasvati. Então, bora aqui falar sobre ela. Vocês sabem que eu utilizo livros, né, nas minhas pesquisas aqui para o canal, e também alguns conhecimentos prévios que eu já possuo, né? Então, para esse vídeo, eu utilizei um livro chamado Divinas, tá? Utilizei também o livrinho que vem junto com o Oráculo da Grande Mãe, também o livrinho que vem junto com o Tarô dos Deuses Hindus. Gente, já falei para vocês que o Tarô dos Deuses Hindus não é um tarô especificamente, mas recebe esse nome, tá? Então, nós vamos aqui a alguns relatos, né, sobre a mitologia envolvendo essa deusa. Quero deixar claro de antemão que nós vamos abordar aqui alguns assuntos como relacionamento amoroso entre pai e filha, isso dentro de um contexto mitológico, ok? Essa temática ela é muito frequente nas mitologias, as mais diversas, inclusive nas mitologias grega e egípcia, né, que são mitologias bastante difundidas e conhecidas, e também na mitologia hindu, tá? Então, nós vamos abordar essa temática guardadas as devidas proporções, ok? Na capa do vídeo, eu vou deixar aqui uma ou duas imagens para vocês da deusa Sarasvati. Eu vou mostrar aqui também, mas vou deixar lá na capa do vídeo. E vamos, então, aos nossos relatos, tá? Então, Sarasvati é a deusa hindu regente do conhecimento, da fertilidade, da prosperidade e da eloquência. Essa aqui é a carta que eu selecionei para nós vermos, tá? Aqui é uma das cartas que eu colocarei na capa do vídeo, tá? Conhecimento. E por que eloquência? Porque, como nós veremos, ela também está ligada à fala. Então, originalmente, ela era simplesmente uma deusa do rio, já que seu nome significa a aquática, ou aquela que flui com a água. Na Índia, existem dois rios muito importantes. Um deles é o Drisadivati e o outro tem o mesmo nome da divindade, Sarasvati. Nas margens de ambos os rios eram realizados sacrifícios em homenagem a Sarasvati, a quem se entregavam oferendas para pedir proteção e segurança. Com o passar dos anos, Sarasvati deixou de ser uma deusa menor e se tornou a deusa da sabedoria, da eloquência e das ciências, bem como a inspiradora da arte. Por ser uma mulher tão inteligente e culta, durante seus muitos estudos, a deusa inventou um alfabeto que, posteriormente, foi utilizado para se escrever em línguas como o sânscrito, o sindhi e o hindi, bem como o napalês, tá? O nome desse alfabeto é Devanagari e significa da cidade divina. Sarasvati é filha do deus Brahma, um homem de pele vermelha que teria até 5 cabeças. E aí daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco mais sobre essa quantidade de cabeças e como todas elas surgiram. Como criador do mundo, Brahma é a divindade mais importante do hinduísmo. Quando o universo foi criado, ele era escuro e vazio e frio, e Brahma então acendeu a luz, Fiat Lux, haja luz. A primeira coisa que ele criou foi a água, e nela
plantou uma semente. Dessa semente surgiu um ovo resplandecente que cresceu durante 1000 anos e, passado esse tempo, eclodiu. De seu interior emergiram os continentes, os mares, as montanhas e os planetas, e também os deuses, os demônios e os humanos. Lembrando aqui que a palavra demônio nada tem a ver com a ideia católica cristã de demônio, tá? Em sua etimologia, em sua origem, ela não tem esse significado, tá? É por isso que Brahma é o deus de todos os deuses, o pai dos deuses e dos homens e senhor das criaturas. No entanto, ele logo percebeu que havia um problema. Essa é uma narrativa bem comum em todas as mitologias de criação, né? Ocorre a criação e logo a divindade criadora percebe que tem algo de errado, que está faltando alguma coisa e vai lá corrigir aquilo ali, né? E o que ele percebeu é que a terra estava submersa no mar. Para resolver isso, transformou-se num enorme javali e começou a cavar. Gente, os javalis cavam, tá? Ele cavou e cavou, pegou a terra entre suas presas afiadas e a colocou para cima. Assim, todos os homens e animais poderiam passar por ela. Os homens e os animais teriam uma terra sobre a qual caminhar. Como criador do mundo e um Deus tão poderoso, Brahma não precisou de nenhuma deusa ou mulher mortal para gerar Sarasvati, porque nós vimos que ela é filha dele, certo? Um dia, o deus Brahma decidiu criar sua própria filha. Tá aí, ó, a primeira produção independente da história. Então, pegou um pedacinho de si mesmo e o moldou com as mãos, como se fosse argila. Ele lhe deu um rosto e um corpo, também uma mente. Ele a fez tremendamente bela e sábia, tal como ele gostava das mulheres. E assim nasceu Sarasvati. Quando Brahma a viu pela primeira vez, se apaixonou perdidamente por ela. Sarasvati, que acabara de vir ao mundo, sentiu-se constrangida diante do olhar do pai. Então, ela se escondeu à direita para se esquivar dele. Mas Brahma usou seu poder para desenvolver uma segunda cabeça. Ele olhou para ela de novo e Sarasvati se sentiu desconfortável novamente. Ela foi para a esquerda, onde o pai não conseguia vê-la. No entanto, Brahma ganhou uma terceira cabeça. A deusa ficou atrás dele, pensando que assim ele não conseguiria olhar para ela, mas ela estava enganada. O pai a desejava tanto que mais 2 cabeças cresceram em seu corpo. Ele já tinha 5 e com tantos olhos, Sarasvati temia nunca conseguir fugir dele. Desesperada e cansada da perseguição, que o pai travava contra ela, Sarasvati começou a voar, achando que só assim se livraria dele. De repente, já no céu, Brahma a alcançou. O deus havia voado até lá para encontrá-la. Ela voou e voou, mas ele não desistiu. E ao olhar para seus lindos olhos, Brahma ganhou mais uma cabeça. Já eram 6. A pobre Sarasvati não sabia o que fazer. Brahma a capturou e confessou seu amor por ela. Ele disse que estava apaixonado e que queria casar com ela, pois junto criariam os homens, deuses e demônios. Sarasvati sabia que não conseguiria fugir dele, que o pai sempre a perseguiria onde quer que ela fosse. Então, finalmente, aceitou. Ela se tornaria sua esposa. Em seguida, eles desceram para a terra e se casaram.
viajaram para um lugar muito distante e durante 100 divinos anos, Sarasvati e Brahma ficaram juntos. Os outros deuses, porém, não gostaram desse casamento. Consideravam um crime. Brahma se casar com a própria filha, que ele mesmo havia criado, isso deveria ser proibido. Era errado. Mas Brahma não se importava com a opinião das outras divindades. Desde então, ele e Sarasvati vivem juntos na Terra, no mundo dos homens, embora o seu lar mais especial esteja em Brahmaloka, o planeta de Brahma. Sarasvati também é conhecida por outros nomes: Satarupa, Savitri, Gayatri ou Gayatri e Brahmani. É muito fácil conhecer a deusa Sarasvati, pois ela é representada como uma jovem muito bonita e de pele clara. Possui 4 braços e cada um deles segura um objeto diferente. Vocês poderão ver na imagem que eu vou deixar na capa, tá? Dá um pause aí, vê o vídeo, depois você volta lá, pausa e observa os objetos, tá? Em uma das mãos direitas, ela carrega uma flor para o deus Brahma, seu pai. Na outra mão direita, ela segura um livro de folhas de palmeira, uma vez que ela é a deusa do conhecimento. Numa das mãos esquerdas, ela usa um colar de pérolas com um pingente, tá? Esse colar de pérolas, muitas vezes, ele é mencionado como se ele fosse um terço, tá? Aquele terço que a gente conhece lá da Igreja Católica, tá? Então, quando vocês lerem que ela segura um terço ou ouvirem, é apenas uma maneira mais comum de explicar esse colar, tá? Então, ela usa, né, ela segura esse colar de pérolas com um pingente, o Simvamala, usado para orar ao deus Siva. Com a última mão, ela segura um pequeno tambor, o Damaru ou Damaru. Às vezes, Sarasvati não toca o tambor, mas sim uma vina. A vina é um instrumento musical de cordas semelhante ao sitar utilizado na Índia, ou sitar, né? Geralmente veste um sari branco, símbolo de pureza. Sarasvati costuma aparecer sentada perto de um rio ou sobre uma enorme flor de lótus e está sempre acompanhada de um pavão. E aqui, gente, ó, nesta carta do tarô dos deuses hindus, nós conseguimos ver, tá, o pavão, nós conseguimos observar também a flor de lótus e os objetos na mão dela, tá? Como eu disse a vocês, ela também está ligada à fala, tá? E por isso mesmo, né, como personificação da fala ou da eloquência, ela está presente em todos os lugares onde a fala existe. E por isso mesmo, ela está associada à poesia, à literatura, aos rituais sagrados e à comunicação racional entre os seres humanos, tá? Gente, além do pavão, ela também pode ser acompanhada por um cisne, tá? Eu falei aqui que na imagem que eu mostrei para vocês, nós vemos um pavão, porém, na verdade, nessa carta aqui, a gente vê um cisne branco, tá? Então, ela frequentemente aparece sentada em uma flor de lótus, acompanhada por um cisne, com um instrumento de cordas, tá? E eu tinha dito terço, né? Uma outra palavra também que em relação ao colar é rosário, tá? Uma de suas mãos repousa um rosário, em outra um livro. O livro a associa às ciências e ao aprendizado.
O instrumento de cordas simboliza a sua ligação com as artes, e o rosário, ou aquele colar, né, que eu falei, demonstra a sua ligação com as ciências espirituais e os ritos religiosos, tá? Significado divinatório. Então, quando você estiver fazendo uma leitura divinatória, utilizando um oráculo em que essa deusa apareça, o que isso significa? Significa generosidade, fertilidade, riquezas, tá? Pureza, cura, eloquência, inteligência, sabedoria, purificação, poesia, literatura e comunicação. E, por fim, invoque essa deusa quando precisar estudar ou ter sabedoria e conhecimento em teses, provas, entrevistas, enfim, em situações nas quais você precise se sobressair. Também quando você precisar aprender algo novo, inclusive um novo idioma, tá? A English Teacher aqui que vos fala. Quando você precisar de auxílio para uma criança que está com dificuldade, né, de aprendizado. E uma forma simples, né, de você se conectar com essa deusa é através de um livro de poesia. Então, você precisa de uma resposta para uma questão, você precisa de uma revelação, porque sim, ela também nos traz revelações, e revelações verdadeiras, tá? Eu preciso de uma revelação para uma determinada situação. Como eu posso obter isso? Através da deusa Sarasvati. Pegue um livro de poesia, abra, né? Leia um dos poemas e peça a ela que, por meio daquele poema, ela te traga a revelação de que você precisa, tá? Então, esse foi um pouquinho do que nós temos aí sobre essa deusa, que ela possa nos trazer conhecimento, tá, gente? Conhecimento, eloquência e fertilidade. E nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais!